A história de Judas é uma história de tragédia e redenção. Ele é um personagem que nos desafia a refletir sobre a natureza da fé, do arrependimento e do perdão. Já deixe o like. Judas, um homem nascido e criado em uma terra árida, onde o poderoso rei Davi uma vez aprendeu a se tornar o maior pastor de Israel, é lembrado por alguns como um dos 12 filhos de Jacó do Antigo Testamento. No entanto, sua história é muito mais complexa do que a mera genealogia bíblica. Durante a revolta brilhante pela independência em 164 a.C., um homem chamado Judas liderou o caminho para a libertação. Acredita-se que Judas Iscariotes tenha recebido seu sobrenome de seu pai, ou do local onde cresceu, talvez Cariot, conforme indicado em aramaico em Ateus 21:38. Além disso, ele é conhecido por outros nomes, como Zacarias, um radical combatente da liberdade apelidado de portador de adagas, membro de uma seita judaica que não hesitava em assassinar romanos ou qualquer pessoa que colaborasse com Roma. Embora permaneça incerto se Judas era um dos extremistas, sua origem sugere que ele procurava um Messias para restaurar a liberdade de Israel. Criado como um filho da tribo de Judá, no coração de Judeia, carregando o honroso nome Judas, dificilmente poderia ter havido um judeu mais leal em todo Israel. Quando Jesus escolheu seus 12 discípulos, não procurou os estudiosos mais brilhantes no templo, ou favoreceu os fariseus que haviam dedicado suas vidas a conquistar o favor de Deus. Em vez disso, escolheu Tiago e João, conhecidos como os filhos do trovão, André, que era tímido, e o destemido Pedro. Convidou o colaborador romano Levi para se juntar a ele, e o renomeou Mateus, que significa dádiva de Deus. Ele escolheu os céticos Natanael e Tomé, ambos conhecidos por suas dúvidas e perguntas. Selecionou cuidadosamente homens da classe trabalhadora que não escondiam suas falhas, e pelo que sabemos, todos os 11 eram da Galileia. Judas foi a única escolha que fez sentido para os espectadores de sua época, esse forte judeu de Cariot. Judas recebeu o mesmo treinamento e o benefício de estar perto do Filho de Deus. Ele até teve a autoridade para curar os doentes e expulsar os agentes de Satanás que haviam tomado controle de certas pessoas. Com o tempo, ganhou confiança suficiente para supervisionar o tesouro do grupo. Alguns se perguntaram por que Judas detinha a bolsa. Jesus lhe havia dito para comprar as coisas necessárias para a festa ou dar algo aos pobres. João 13:29. Jesus também sabia que tinha um traidor em sua equipe. Ele disse aos 12, "Quereis vós também retirar-vos?" Mas Simão Pedro respondeu, "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus." Jesus lhes respondeu, "Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é diabo?" Ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, pois era ele quem o havia de entregar, sendo um dos 12. João 6:67-71. Judas viveu uma vida dupla. Após ressuscitar Lázaro dos mortos, Jesus e seus discípulos viajaram para Jerusalém em preparação para a Páscoa e a festa dos pães asmos. Em vez de ficar na cidade, visitaram seu amigo Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, em Betânia. Em uma noite eles se reuniram à mesa de banquete de um homem em Betânia, Marcos o chamando de Simão, o leproso, e Lucas o identificando como fariseu. Lázaro compareceu como convidado, e Marta auxiliou na cozinha enquanto Jesus comia e debatia com Simão e seus amigos fariseus. Maria entrou silenciosamente na casa, carregando um frasco de alabastro de perfume. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus, quebrou o frasco de alabastro e derramou o perfume nos pés de Jesus em um ato extravagante de adoração. O aroma encheu a sala enquanto ela banhava os pés de Jesus com lágrimas e os secava com seus cabelos, interrompendo tudo. Simão discordou, não pelas mesmas razões de Judas. Ele pensou, se Jesus fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher e que tipo de mulher é, pois ela é uma pecadora. Lucas 7:39. No entanto, Judas tinha uma objeção diferente. Por que este perfume precioso não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Isso ele disse, não porque se importasse com os pobres, mas porque era um ladrão e tinha a bolsa, e costumava tirar o que nela era posto. João 12:5-6. Judas não suportava a ideia de perder quase um ano de salário entre os dedos. O pecado secreto tem uma maneira grotesca de distorcer a mente e os valores com o tempo. A maioria dos presentes na casa condenou Maria por várias razões.
Jesus viu a verdade e rapidamente assumiu a situação. Ele usou uma parábola para abordar a hipocrisia de Simão antes de se voltar para repreender os 12, por sua resposta limitada à adoração espontânea e extravagante de Maria. Imediatamente após o banquete, talvez até antes da meia-noite, um dos 12, Judas Iscariotes, foi aos principais sacerdotes e disse: "O que vocês estão dispostos a me dar se eu o entregar a vocês?" E eles lhe deram 30 moedas de prata. A partir desse momento, ele procurou uma oportunidade para traí-lo. Mateus 26, 14 e 16. A traição é descrita de forma ainda mais sombria no Evangelho de Lucas. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma maneira de executar Jesus porque temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, sobrenome Iscariotes, que estava entre os 12. Ele partiu e conferenciou com os principais sacerdotes e capitães sobre como traí-lo. E eles ficaram felizes e concordaram em lhe dar dinheiro. Assim ele prometeu e buscou a oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Lucas 22, 26. Vários fatos são claros. Isso foi mais do que apenas a influência do mal. Era pessoal. Satanás escolheu um dos 12 discípulos. O texto não explica como isso aconteceu ou o que poderia tê-lo causado. O que importa é que eventos subsequentes ocorreram porque Satanás teve seu caminho com Judas. A história de Judas Iscariotes é uma narrativa de complexidade humana, fé, traição e redenção. Ele permanece como um dos personagens mais enigmáticos e controversos da Bíblia, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a misericórdia podem brilhar. Se gostou, deixe o like, comente o que achou e se inscreva no canal e ative o sininho.